Olá, meu nome é Denilson Santana, sou estudante da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de Bacharelado em Biologia do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. E hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução das plantas vasculares. As plantas vasculares são conhecidas como traqueófitas e datam de pelo menos 440 milhões de anos. As primeiras plantas vasculares dominaram os ecossistemas terrestres. Agora veremos as características cruciais para o estabelecimento das plantas vasculares. As plantas vasculares são caracterizadas por possuírem um sistema condutor de fluido eficiente, que são os tecidos vasculares, xilema e floema. O aparecimento do xilema e do floema solucionou o problema do transporte de água e de outras substâncias no ambiente terrestre. Outra característica crucial para a evolução das plantas é a capacidade de sintetizar lignina, que é incorporada às paredes das células de sustentação e das células de condução de água, conferindo rigidez às paredes. Todas as plantas vasculares exibem uma alternância de geração, na qual o esporófito é a fase dominante. Essa também foi uma característica fundamental para a evolução dessas plantas. As plantas vasculares também são caracterizadas pela capacidade de se ramificar intensamente por meio da atividade dos meristemas apicais, localizado no ápice do caule e dos ramos. As partes subterrâneas e aéreas e esporófitos das primeiras plantas vasculares diferiam pouco estruturalmente uma das outras, mas definitivamente as plantas primitivas deram origem às plantas mais especializadas com um corpo mais diferenciado. Com a evolução dos caracteres, as diferenças morfológicas e fisiológicas surgiram entre as várias partes do corpo da planta, ocasionando a diferenciação da raiz, do caule e da folha. Evolução de raízes e folhas. As raízes e as folhas evoluíram em direções diferentes. As raízes evoluíram provavelmente de porções subterrâneas do corpo da planta primitiva. As folhas originaram-se de várias maneiras. Os microfilos, folhas com uma única nervura e cujos traços foliares não estão associados a lacunas foliares, evoluíram como apêndices laterais superficiais do caule, ou de esporângios estéreis. Eles estão associados aos protostelos e são características das licófitas. Já os megáfilos, ou seja, folhas com venação complexa, evoluíram a partir de um sistema de ramos. Produção de esporos. As plantas vasculares podem ser homosporadas ou heterosporadas. As plantas vasculares homosporadas produzem somente um tipo de esporos. Já as plantas heterosporadas podem produzir dois tipos de esporos: os micrósporos, que germinam e dão origem a gametófitos masculinos, e os megásporos, que germinam e dão origem aos gametófitos femininos. Os gametófitos de plantas heterosporadas são de tamanho reduzido em comparação com aqueles das plantas homosporadas. Essas plantas apresentavam raízes que funcionavam na fixação e na absorção de água e sais minerais, caules e folhas que forneciam um sistema bem adaptado às necessidades da vida na Terra, ou seja, a aquisição de energia da luz solar, de dióxido de carbono da atmosfera e de água. Na ilustração, tem representado algumas das características das plantas vasculares. Primeiro, um sistema vascular e lignina, depois, aparecimento das raízes e a divergência entre plantas vasculares com semente e sem semente, com o surgimento da semente. E, por último, o surgimento das plantas com flores.
Aqui estão algumas referências utilizadas nesse trabalho. É isso, obrigado.